Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 4, As Nações, parte 1. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos, meus irmãos e eu, unidos em oração buscando a tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo para abrirmos a tua palavra e entendermos a tua profecia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. As nações, o verso áureo, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7,14. Aqui está falando do domínio eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele voltar, ele vai estabelecer o reino da glória. Vai destruir todos os reinos terrestres representados pela estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Deus destruirá as 10 nações que estarão reinando na terra. 10 supernações do tempo do fim, representados pelos 10 dedos da estátua. A pedra que descerá do céu representa a volta de Jesus, atingindo os 10 dedos, destruindo os reinos terrestres, também representados em Daniel capítulo 7 pelo leão, pelo urso, pelo leopardo e pelo animal terrível. E então Deus estabelecerá o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca passará. Será um reino eterno, onde você e eu seremos súditos do nosso Deus, do nosso Pai. Queridos, este é o plano de Deus revelado na profecia de Daniel. Você está preparado para esse dia? Você está ansioso por esse dia? O livro do Apocalipse mostra as soluções de Deus para o nosso mundo caído. Nos capítulos finais, o acesso à árvore da vida é restaurado e a maldição é suspensa e todos somos readmitidos à presença de Deus. O Apocalipse, de certa forma, é o livro de Gênesis ao contrário. E é por isso que Gênesis é uma chave importante para entender como os problemas do mundo se iniciaram. Um dos temas centrais de Daniel e Apocalipse é o governo terrestre, uma sucessão de tentativas humanas de controlar um planeta que pertence legitimamente a Deus. Essa horrível história do pecado e rebelião terminará para sempre. Depois disto haverá somente o justo governo de nosso Senhor Jesus Cristo. Até esse tempo, há um processo bastante longo, envolvendo milhares de anos em que os seres humanos têm tentado governar a si mesmos. Esses governos nunca funcionaram. Mesmo aqueles que expressaram os ideais mais elevados sempre ficaram longe e muitas vezes terrivelmente longe desses ideais. Grande parte da história da humanidade ao longo dos milênios nada mais é do que relatos de tragédia que esses sistemas fracassados trouxeram sobre nós. E isso só vai piorar até que o reino eterno, Daniel 7:27, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja estabelecido. Nós estamos esperando o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu pertencemos ao reino da graça do nosso Senhor e vamos viver no reino da glória. Aleluia! Na parte de domingo, Nimrod e Nínive. O Éden era o lar ideal de Deus para os seus filhos. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus não teve escolha a não ser separar a humanidade do jardim e da árvore da vida, pelo menos por enquanto. Fora do jardim do Éden, os seres humanos foram obrigados a trabalhar para garantir a subsistência. A vida se tornou difícil. E hoje a vida é realmente difícil. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Vamos ver o que Deus diz aqui no capítulo 3 e os versos 16 a 19. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos
e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Não era o plano de Deus inicialmente que fosse assim. Adão e Eva foram criados iguais diante de Deus, mas após o pecado, Deus estabeleceu esta submissão da mulher ao homem, mas não era o plano de Deus, porque aqui ele diz, ele te dominará. E o verso 17, e a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O plano de Deus original não era esse. Não existiriam espinhos e cardos. Como diz o verso 18, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A vida se tornou difícil após o pecado, meu querido irmão. E hoje continua sendo difícil. Mas Deus é misericordioso, e o céu está garantido graças ao sangue do Cordeiro. Adão e Eva, quando foram expulsos do Jardim do Éden, eles tinham a esperança de voltar, de retornar para o paraíso, para o Jardim do Éden. Eles criam nesta promessa de Deus. O Jardim do Éden permaneceu na terra muito tempo depois que o homem foi expulso dele. Adão e os seus filhos iam ali à porta do paraíso. Ali eles iam para adorar a Deus. Ali eles faziam os seus sacrifícios. Ali, na porta do Jardim do Éden, renovavam seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda da iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio do dilúvio, a mão que plantou o Jardim do Éden retirou o Jardim do Éden da terra. No entanto, na restauração final de todas as coisas, como nós vemos em Apocalipse 21 e capítulo 22, na restauração de todas as coisas, quando houver novo céu e nova terra, o Jardim do Éden será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Meu querido irmão, nós poderemos ainda contemplar as belezas do Jardim do Éden, porque vamos ser arrebatados para o céu. O Jardim do Éden será mais belo do que era no princípio. Alguns procuraram soluções humanas para os problemas do pecado. Então surgiram as cidades-estados. Nunca foi o plano de Deus que o seu povo vivesse em cidades. Uma tentativa de tornar a vida mais fácil tornou a vida mais difícil ainda. Abra sua Bíblia e vamos ler Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10, vamos ler do verso 1 até o verso 12. Aqui diz, estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, após o dilúvio, Sem, Cão e Jafé. Os 3 filhos de Noé, eles tiveram filhos, nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifá, e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as famílias entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cusi, que fundou a Etiópia, Mitzraim, que fundou o Egito, e Puti, que fundou a Líbia, e Canaã, que fundou a Palestina. E os filhos de Cusi são Seba, e Avilá, Sabitá, e Raamá, Sabetecá. E os filhos de Raamá são Sebá e Dedã. E Cusi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Nimrod foi o primeiro rei na terra. Ele se proclamou rei e ele se proclamou Deus. E aqui diz o verso 9, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Mas essa expressão diante da face do Senhor significa contra o Senhor. Nimrod era oposto a Deus. Ele queria ser Deus, por isso ele construiu cidades. Pelo que diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, ou contra o Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel.
ele começou a construção de Babel, a Torre de Babel, e construiu Ereque, e Acade, e Acauné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive. Ele foi o construtor também de Nínive, e Reobote-ir e Calá, e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mitzraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim, e a Patruzim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim, e Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e a Morreu, e Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus, e foi o termo dos cananeus, desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adimá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e suas terras, em suas nações. Depois do dilúvio, os filhos de Noé geraram filhos e filhas. Os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, eles se espalharam pela terra. Os filhos de Cão foram Cusi, filho de Cão, é conhecido como pai dos etíopes. Os historiadores Eusébio e Flávio Joséfo dão o mesmo testemunho de que Cusi é o pai dos etíopes. Epifânio escreveu sobre Cusi: Nimrod, o filho de Cusi, o etíope, dizia Epifânio. E a Bíblia registra que Cusi é o pai de Nimrod, Gênesis capítulo 10, versos 6 a 8. O profeta Jeremias pergunta: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Jeremias 13, 26. Nimrod foi um poderoso caçador, o primeiro rei após o dilúvio, e reuniu os habitantes do mundo em cidades. Sob a liderança de Nimrod, em desafio a Deus, foi construída a Torre de Babel. Nimrod, o bisneto de Noé, foi o construtor das grandes cidades babilônicas e assírias: Babilônia, Ereque, Acade, Calné, Nínive, Calá e Rezém. O segundo filho de Cão foi Mitzraim, que fundou o Egito. Vários escritores clássicos usam a palavra Índia, significando Etiópia, ou terra de Cusi. Não há dúvida de que o Ninus, rei da Índia, é o mesmo Ninus cusita ou etíope. Em 1854 e 1855, os arqueólogos Austen, Layard e Ormuz Rassan fizeram escavações em Nínive e encontraram mais de 25 mil tabletes de barro. Após um cuidadoso estudo, Layard disse que Ninus parecia ser o primeiro deus de Nínive, e de acordo com Layard, Ninus também era o construtor da cidade. A história comprova que Ninus, o primeiro rei de Nínive, era Nimrod. O nome Nínive significa a habitação de Ninus, e a Bíblia registra em Gênesis 10, 11 que foi Nimrod que construiu Nínive. Portanto, Ninus, sinônimo de Nimrod, o primeiro rei de Nínive, foi o primeiro mortal a ser deificado após a sua morte, tornando-se o pai dos deuses. Nimrod era poderoso aos seus próprios olhos e estava diante do Senhor no sentido de que desafiava o Senhor. Gênesis 10 descreve o aumento da rebelião contra Deus, rebelião que existirá até que o mal seja eliminado. As sociedades secretas, principalmente a maçonaria, fala de Nimrod como sendo o seu fundador. Então a rebelião contra Deus após o dilúvio veio através da linhagem de Cão. E a linhagem de Sem foi a linhagem dos filhos de Deus, de onde veio Abraão. A terra toda foi dividida entre estas três famílias: os descendentes de Cão, os descendentes de Jafé e os descendentes de Sem. Hoje, embora existam mais de 200 países no mundo, na realidade existem três famílias. Continuam sendo três famílias: os descendentes de Cão, os descendentes de Jafé e os descendentes de Sem. Satanás escolheu a descendência de Cão para serem os seus agentes, os seus profetas, os seus representantes na terra, para estabelecer o mal, o império das trevas. E Deus escolheu os descendentes de Sem para serem os seus agentes, seus representantes, seus profetas. E os descendentes de Jafé são os dominadores da terra.
Politicamente, os que dominam a terra são os descendentes de Jafé, cumprindo a profecia que saiu da boca de Noé, em Gênesis capítulo 9 e o verso 24, em diante diz: E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos sejam os seus irmãos, e bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, e alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Na profecia que saiu da boca de Noé, ele disse: Bendito seja o Deus de Sem. O Deus de Sem é quem domina o mundo. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. E aqui fala: alargue Deus a Jafé. Isto significa que ele teria o domínio das terras. Os descendentes de Jafé são conhecidos como arianos, e os descendentes de Sem são conhecidos como semitas, formados pelos árabes e principalmente pelos judeus. Porém, meu querido irmão, minha querida irmã, o ponto mais importante é que Jesus Cristo, que veio da linhagem de Sem, ele veio para morrer por todos os descendentes de Cão, de Jafé e de Sem. Todos eles, sem exceção, podem encontrar perdão, salvação e vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é o motivo de regozijo. Jesus Cristo morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não importa se você é da família de Sem ou de Cão ou de Jafé, todo aquele que nele crer terá vida eterna. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o chamado de Abraão. Em Gênesis capítulo 10, vemos o nascimento de inúmeras nações. A palavra geralmente traduzida por nações é goim, que também pode se referir aos gentios. Esse capítulo 10 de Gênesis diz que a raça humana se dividiu em terras, línguas, famílias e nações. Logo depois que o conceito de nação é introduzido na Bíblia, Deus chamou Abraão para sair de uma dessas nações para ser diferentes delas e do que elas representavam. Deus escolheu Abraão para ser o início de uma nação santa, uma nação separada do mundo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 e vamos ler então os versos 1 até o verso 9. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: À tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abrão se tornou edificador de altares. Onde ele ia, ele edificava altares, chamando a atenção do povo para o Criador dos céus e da terra. Abrão vivia no meio da idolatria em Ur dos Caldeus, e Deus o chamou para ser uma nação santa. Deus pretendia usar Abrão para estabelecer uma nação diferente dos reinos humanos. Essa nova nação não deveria ter nenhum rei além de Deus. Deveria mostrar o que aconteceria se a humanidade retornasse ao Criador. Israel foi estabelecido para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Deus lhes concedeu tanta luz, tantos privilégios, que provavelmente não eram vistos no mundo desde antes do dilúvio.
Deus acumulou muita luz sobre o povo de Israel. Eles eram os seus representantes na terra. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 4 e os versos 5 a 9. Aqui diz: Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. As nações da terra, os povos da terra, ao prestarem atenção em Israel, eles diriam: este grande povo é gente sábia e entendida, porque Deus incumbiu-os de serem seus porta-vozes, seus guardiões na terra, guardiões espirituais. Verso 7. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E o verso 8. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Deus escolheu a descendência de Abraão, o povo de Israel, para ser uma nação santa, separada do mundo. E hoje, no Novo Testamento, como Deus age? Deus também escolheu um Israel espiritual do Novo Testamento. Deus escolheu a sua igreja remanescente para ser uma igreja separada, diferente. Quando Deus escolheu Israel como nação, não era mais uma só pessoa, como no caso de Abraão, servindo a Deus, edificando altares. Agora era uma nação toda, uma nação inteira, que trabalhando em cooperação com Deus poderia exibir a glória do seu caráter. O que os tornavam especiais não eram apenas os estatutos e juízos que Deus lhes dera, mas o fato de os praticarem. Era isso que levaria as outras nações a dizer: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Deuteronômio 4:6. Por mais maravilhosas que fossem as verdades dadas ao povo, a falha em vivê-las e obedecê-las traria maldições em vez de bênçãos, e morte em vez de vida. Luz abundante é coisa maravilhosa. É a luz abundante que Deus deu para Israel, é a luz abundante que Deus deu para o movimento profético do tempo do fim, o movimento adventista. Luz abundante é bênção, mas pode se tornar maldição quando nós não praticamos a luz recebida, quando nós não vivemos de acordo com a luz dada por Deus. Então a luz se torna nossa condenação. A história vai se repetir, meu querido irmão, minha querida irmã. Assim como Israel recebeu tanta luz e se apartou de Deus e foi rejeitado por Deus, porque Israel, no ano 34, com a morte de Estevão, no final das 70 semanas, no final dos 490 anos, Israel foi finalmente rejeitado como nação escolhida. A história poderá se repetir com a Igreja de Deus agora no tempo do fim. Igreja de Laodiceia, igreja que se chama povo do juízo. O movimento do juízo, o movimento adventista do sétimo dia começou em 1844. Deus nos acumulou de bênçãos e também de luz abundante, dando-nos a Bíblia e dando-nos também o Espírito de profecia, mais de 60 livros que nos orientam sobre educação de filhos, sobre o nosso lar, o relacionamento de marido e mulher, sobre construção de escolas, sobre como estabelecemos escolas, colégios, internatos, universidades, como orientarmos nossos jovens no caminho do Senhor. Mas, queridos, o que estamos fazendo com tanta luz? Lembre-se, luz recebida será luz cobrada. Deus cobra tudo aquilo que Ele nos dá. Ele não cobra nada que Ele já não tenha dado antes. Portanto, meu querido irmão, que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e sobre mim, para que vivamos à altura da luz abundante que Ele está nos dando,
para sermos realmente luz das nações e luz para as nações. Assim como Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Aleluia! Na parte de terça-feira, dando o que pediram. Nunca foi plano de Deus que o seu povo tivesse um rei. Deus era o rei de Israel. Era uma teocracia. Os sacerdotes perguntavam para Deus o que fazer, para onde ir, que caminho seguir. Deus dirigia o seu povo, assim como dirigiu a saída deles do Egito, assim como os dirigiu durante 40 anos no deserto, fazendo milagres após milagres, provendo pão, provendo água, provendo sombra, provendo luz à noite, não permitindo que seus pés inchassem, não permitindo que as suas roupas envelhecessem. Deus era o rei de Israel. Deus os protegia contra os ataques dos inimigos. Mas Israel não estava contente em ser diferente das outras nações, porque as outras nações tinham um rei sobre eles. E eles, israelitas, também queriam ter um rei. Eles não queriam ser diferentes das outras nações. Mas, queridos, Deus nos chamou para sermos diferentes. Precisamos ser diferentes. Nação santa, povo adquirido, significa ser diferente. É este o verdadeiro significado daquilo que encontramos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O plano que Deus tinha para com Israel, esse mesmo plano Deus tem para com a sua igreja hoje. Você foi chamado para ser luz, para ser povo santo. Abra sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, os versos 4 a 18. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Um rei para que nos julgue como todas as nações. Eles queriam ser iguais a todas as nações. Mas o povo de Deus não foi chamado por Deus para ser igual a todas as nações. Nós somos nação santa, povo adquirido, separados para Deus. Verso 7. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Samuel estava muito triste porque o povo pediu um rei. Mas Deus disse para Samuel, eles não estão rejeitando a ti, Samuel, estão rejeitando a mim, porque eu era o rei de Israel. E agora eles estão pedindo outro rei. E o verso 18 a 20 diz, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. A escolha que Israel estava fazendo de um rei era irrevogável. Eles escolheram um rei e teriam um rei, mas não poderiam mais voltar ao sistema da teocracia, tendo Deus como rei. Porque aqui diz, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Nós seremos como todas as nações. Agora, transfira isso para os nossos dias. Nós, como igreja remanescente, podemos estar dizendo, nós seremos como todas as igrejas. Existe uma tendência moderna de que a igreja adventista do sétimo dia deve ser como todas as outras igrejas, cantar os mesmos hinos, ter os mesmos costumes, o mesmo ritual, sermos iguais. Queridos, Deus não nos chamou para sermos iguais. Nós somos povo separado, nação santa, para pregarmos as 3 mensagens angélicas. A mensagem que pregamos é diferente de todas as outras mensagens pregadas em todos os púlpitos. O pedido por um rei foi uma rejeição do reinado de Deus sobre o seu povo. A nação devia responder diretamente ao Criador
e seu relacionamento com Deus foi exposto por meio do santuário e os seus serviços, entre outras coisas. Ao pedir um rei, os israelitas trariam sobre si mesmo os sofrimentos que os reinos gentios experimentavam. Quais eram as exigências de um rei? Recrutamento militar nas guerras do rei, confisco dos bens, impostos e outros males. Eles descobririam que os líderes humanos tendem a governar em seu próprio favor, em vez de fazê-lo com bondade como Deus faz. Além disso, aquela nova condição de ter um rei seria permanente. Israel teria o que pediu, mas não poderia voltar atrás. 1 Samuel 8,18. Deus conhece as fraquezas do seu povo e previu, desde o início, que Israel pediria um rei humano. Os israelitas pediram e grande parte da história bíblica é o relato das consequências dessa péssima escolha. A história de Israel registra os efeitos negativos da decisão de ter um rei. Até mesmo os bons reis cometeram vários erros. Veja o exemplo de Davi e de Batseba. Na maior parte do tempo, a nação foi governada por reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Meu querido irmão, a história de Israel era uma história de apostasia. Por isso, as outras 10 tribos, elas foram levadas cativas pelo império da Assíria e nunca mais retornaram. Queridos, a história do povo de Deus foi de muita apostasia. Deus não quer que a história se repita com o seu povo hoje. Deus não quer. Deus não deseja isso para você. Mas a igreja de Laodiceia é morna. A igreja de Laodiceia se enamora do mundo. A igreja de Laodiceia se envolve com o Concílio Mundial das Igrejas. Ela se envolve com o ecumenismo. E o ecumenismo é uma estrada de mão única que está levando todo mundo de volta para Roma. Deus não planejou isso. Deus quer que você seja uma nação santa, um povo adquirido, para pregar uma mensagem especial, as 3 mensagens angélicas. Aleluia! Na parte de quarta-feira, os governantes das nações. Os governantes das nações podem ser comparados com os governantes da igreja. A maneira como Deus se relacionava com Israel nos ajuda a compreender como ele lida com a igreja no Novo Testamento e também em nossos dias. Em vários aspectos, os erros de Israel foram repetidos pela igreja cristã ao longo dos séculos e pode estar se repetindo o mesmo erro hoje na última geração. Longe de poderem reivindicar qualquer tipo de superioridade sobre o antigo Israel, os cristãos foram e ainda são hoje suscetíveis às mesmas tentações. O poder corrompe. O poder corrompia o rei. Mesmo Salomão, chamado de o homem mais sábio da terra, se corrompeu com o poder. Ele se tornou adorador de Satanás, sacrificando crianças a Moloque. Olha só o que aconteceu com Salomão. O poder corrompe. Não corrompe somente reis, rainhas, presidentes, governos. O poder corrompe também líderes da igreja, que são eleitos como presidentes, são eleitos como cabeças e nunca mais querem deixar o posto. O poder continua corrompendo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versos 25 a 28. E Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Meu querido irmão, tanto os líderes dos governos do mundo, como também os líderes da igreja, eles se corrompem com o poder. Eles não se apresentam como servos. Eles se tornam exigentes, arrogantes, eles se tornam mandões, autoritários, tiranos, perseguidores daqueles que discordam das suas ideias.
a experiência de Saul, que no início do seu reinado era muito humilde, que ele se escondeu quando estavam buscando por Saul, porque ele foi escolhido para ser rei, ele se escondeu no meio da bagagem. Foi lá que o encontraram, porque ele era humilde. Mas depois que ele sentiu o sabor do poder, o gosto de se assentar no trono, agora ele não queria mais deixar o trono. E quando Deus falou para Samuel, vá até Saul e diga que ele não vai ser mais o rei, porque eu já escolhi outro rei no lugar dele. E Samuel foi até Saul, mas Saul não aceitou a mensagem de Deus através do profeta. Ele se agarrou ao cetro, ele se agarrou ao poder, e ele preferiu se entregar nas mãos de Satanás. Ele preferiu ir consultar uma médium espírita do que consultar a Deus, porque ele se agarrou ao poder e aborreceu a Deus. Meu querido irmão, meu querido líder, meu querido pastor, meu querido presidente, você tem que saber subir a um posto onde Deus o colocou, mas você também precisa aprender a descer dali, porque o poder corrompe. Qualquer um pode ser corrompido pelo poder. Israel pediu um rei humano, o que levou à queda moral da nação. Os reis se tornaram cada vez mais ímpios, até que Deus permitiu que os babilônios levassem seu povo cativo como forma de correção. Algo semelhante aconteceu na história da igreja cristã ao longo dos séculos. Embora os cristãos não devessem se organizar como uma nação gentílica, quando o imperador romano Constantino chegou ao poder e professou e disse que era cristão, os crentes ficaram aliviados, porque agora acabou a perseguição. A suposta conversão de Constantino aparentemente foi uma bênção, mas os cristãos tiveram a ideia de que poderiam agora explorar o poder do imperador romano a fim de tirar dali benefícios. No quarto século depois de Cristo surgiram inúmeras discussões importantes entre os cristãos e quando a igreja se viu incapaz de resolvê-las, pediu a intervenção do imperador romano. O imperador romano corrompeu o bispo de Roma e o bispo de Roma se tornou um instrumento nas mãos de Satanás. O bispo de Roma permitiu que o imperador romano interferisse nas questões religiosas. E uma vez que isso começou a ocorrer, as coisas foram de mal a pior. Foi aí que as heresias entraram para dentro da igreja, como, por exemplo, a santificação do domingo, no dia 7 de março do ano 321, no tempo do imperador Constantino, foi estabelecida a primeira lei dominical. A história vai se repetir, meu querido irmão, assim como ocorreu com o antigo Israel. Muitos dos capítulos mais sombrios da história cristã foram resultado direto do envolvimento da igreja com o mundo. Israel se voltou para a adoração de ídolos e seus reis foram corrompidos pelo desejo de poder, a ponto de oferecer crianças aos ídolos, sacrificando crianças a Moloque, ou seja, sacrificando-as a Satanás. Da mesma maneira, a igreja cristã gradualmente adotou muitas práticas de um império pagão, a ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados porque eram percebidos como ameaças à instituição que unia a igreja e o Estado. Hoje a igreja está novamente se unindo ao Estado, buscando o poder do Estado, recebendo verba do Estado. Queridos, igreja deveria ser sempre igreja. Igreja nunca foi plano de Deus que se tornasse corporação. Corporação, ela é regida pelas leis do Estado. Igreja não. Mas quando a igreja se tornou corporação, então ela passou a ser regida pelas leis do Estado, para poder receber verbas do Estado. Mesmo conhecendo a história do passado, será que nós vamos permitir que a história se repita conosco hoje, neste tempo da última geração, da última igreja? A 7ª igreja é a última igreja, é Laodiceia. Nós somos de Laodiceia. Mas Deus não quer cristãos mornos. Deus não quer cristãos comprometidos com Roma, nem com o mundo.
Deus quer cristãos batizados pelo Espírito Santo. Este é o desejo de Deus para você, meu irmão, para mim, batizados pelo Espírito Santo, nação santa, separada do mundo, povo adquirido, para anunciar ao mundo a mensagem que Deus nos deu. As 3 mensagens angélicas. Aleluia! Na parte de quinta-feira, luz para os gentios. Deus chamou o seu povo no passado para ser luz para os gentios. E hoje, Deus quer que a sua igreja continue sendo luz. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. O propósito principal para o qual Deus estabeleceu a nação de Israel não era condenar o restante do mundo, mas salvá-lo. Geralmente nos sentimos condenados quando somos confrontados pelo comportamento correto de outra pessoa. Então, a existência de Israel também serviu para destacar o pecado e o egoísmo das nações ao redor. Os crentes que vivem em harmonia com Deus revelam em seu caráter justo o que naturalmente leva outras pessoas a perceber os seus erros. A vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus, conforme Apocalipse 14:12, deverá expressar o caráter de Deus. É óbvio que a pessoa que guarda o domingo percebe rapidamente quando você não guarda o domingo e quer saber por que você guarda o sábado. Não tem como esconder. A luz não tem como ser escondida. A luz vai aparecer. Se os israelitas tivessem agido como deviam, se eles tivessem feito o que o Senhor havia orientado que fizessem, as nações teriam vindo até eles em paz, buscando conhecer mais sobre o Deus de Israel. Infelizmente, como o cativeiro babilônico mostrou, as nações vieram até Israel, mas para a guerra. A expressão suprema do caráter de Deus foi Jesus. Quando Jesus nasceu na terra, ele veio para ser a expressão perfeita do caráter do Pai. Jesus é o único ser humano que demonstrou esse caráter de forma perfeita. No entanto, seu exemplo perfeito, que certamente trouxe convicção do pecado a muitos corações, também pretendia ser um convite ao arrependimento. O propósito final para o estabelecimento da nação de Israel foi o mesmo propósito de Deus ao estabelecer a igreja. Deus anseia usar o seu povo para atrair pecadores para Cristo. O chamado das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 1 até o verso 13. Essa mensagem deve ser pregada a todo mundo, a cada nação, tribo, língua e povo. Aquilo que Deus queria fazer através de Israel, Deus quer fazer hoje através da igreja. Será que você e eu estamos realmente entendendo o plano e a missão de Deus para nós hoje no mundo? Não é sermos uma igreja igual a todas as outras igrejas. Não é baixar o padrão, mas sim vivermos segundo a luz abundante que Deus deu para nós. A mensagem que Deus tem para você está em Apocalipse 14, verso 6 até o verso 12. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, uma missão mundial, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Deus anunciou esta mensagem, chegou a hora do juízo em 1844. Mas Deus também tem essa mensagem para o dia de hoje. Novamente a mensagem tem que ser pregada. Chegou a hora do juízo dos vivos. Agora é o momento do juízo dos vivos. Quando a lei dominical for aprovada, vai começar o juízo dos vivos. E o povo de Deus tem que ser batizado pelo Espírito Santo para pregar essa mensagem. Chegou a hora do juízo. Que juízo? O juízo dos vivos. Por isso aqui diz o finalzinho do verso 7, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. A única forma de você adorar Deus como Criador dos céus e da terra é guardando o memorial da criação. O sábado, o 7º dia da semana, é o memorial da criação. Neste período em que a lei dominical será implantada no mundo todo, o povo de Deus vai ser luz para os gentios, pregando, chegou a hora do juízo dos vivos, e adore aquele que fez, aquele que criou céus, terra e mar. Ele é o Criador, e o sinal de Deus como Criador é o sábado. Queridos, essa é a mensagem que Deus quer que você pregue.
E para todas as igrejas que recusarem esta mensagem, rejeitarem esta mensagem, Deus então tem a segunda mensagem angélica, no verso 8, capítulo 14 de Apocalipse, verso 8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A queda da Babilônia romana traz também a queda das filhas de Babilônia, porque Babilônia é a igreja mãe, ela tem suas filhas, aquelas que guardam os mandamentos papais, aquelas que guardam o domingo, e elas vão cair juntamente com a Babilônia mãe. Por isso está aqui a segunda mensagem angélica: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade. Que grande cidade é esta? Roma, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Meu querido irmão, seja você adventista ou batista ou assembleia, não importa a sua igreja, Deus está chamando você para sair de Babilônia. Porque aqueles que estiverem vivendo em Babilônia, obedecendo os mandamentos de Babilônia, vão colher as consequências anunciadas aqui na terceira mensagem angélica, capítulo 14 de Apocalipse, verso 9. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Deus não quer que isso aconteça com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Por isso ele está apelando ao seu coração, para que você se una não à Babilônia, mas para que você saia de Babilônia. Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados. Sai dela, povo meu. Deus tem um povo fiel e sincero dentro de Babilônia. Está pedindo para que saiam. Saiam para onde? Para onde? Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você, ao sair de Babilônia, você não vai ficar desorientado sem saber para onde ir. Existe um remanescente fiel na terra. E este remanescente é descrito aqui como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Esse é o convite de Deus para você, meu querido irmão, minha querida irmã. A minha oração é que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, para que sejamos luz para os gentios, luz para todas as nações. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você, sobre mim, para que sejamos um povo remanescente separado do mundo. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita. Isso é o que você é, geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que você se torne luz para aqueles que estão em Babilônia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, o Senhor nos chamou para sermos luz, luz do mundo. E para isso nós precisamos que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo. Batiza-nos com o Espírito Santo. Faze-nos portadores da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.